Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, criptomoedas e cibersegurança. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal e ative as notificações. Então hoje a gente vai aprender a apagar dados seguramente, ou seja, sendo impossível a recuperação dos dados. Então aqui a gente vai aprender que as mídias de armazenamento e instalação de sistemas operacionais dos smartphones, eles aniquilam a privacidade online, porque todos os rastros ficam lá e é impossível, ou tecnicamente, teoricamente é impossível garantir, e é quase impossível conseguir destruir os rastros que ficam lá. Então tudo que você faz no smartphone, fica lá os rastros, arquivos, todos os rastros ficam lá. Em HDs a gente vai aprender que é possível apagar os rastros. Em SD card, né, em cartões SD ou micro SD, cartões SD, também não tem como apagar os rastros. Muita gente está usando, realizando ensinamentos em cursos e no YouTube também para tentar ter privacidade online com o celular. Mas aqui eu vou mostrar que é suicídio você usar smartphones para privacidade. Quando for realmente necessário usar smartphones, então você usaria, mas com certas restrições, tá? Então você tem aqui as partições, ou seja, quando você tem um dispositivo, um smartphone, um computador, um PC, um computador, você tem que ter uma mídia de armazenamento para instalar o sistema operacional, onde está o sistema operacional, também estará os arquivos que você guarda, documentos que você guarda, arquivos em geral, arquivos de programas, etc. Mas você pode criar divisões, certo? Divisões e colocar o SO aqui. Vai ter os arquivos do SO aqui dentro desta divisão, e na outra divisão vai ter arquivos de MP4, música, arquivos de trabalho, documentos, etc., fotos, etc. aqui. Em outro lugar também outros arquivos, outros tipos de arquivo que você usa, certo? Então essa divisão é chamada de partições, e cada partição ela pode ter um tipo de arquivo. Então o tipo de arquivo FAT é um tipo de arquivo que todos os sistemas operacionais praticamente reconhecem. Agora, se for um tipo de arquivo ETX, é de Linux. Então se você tem uma partição com arquivo ETX, o Windows não vai reconhecer. O tipo de arquivo de Windows, que é o NTFS, né? Perdão, é o NTFS, né, que é para Windows. Então o Linux vai reconhecer porque ele tem meios de reconhecer lá uma partição NTFS. Então é um tipo, como se fosse assim, uma linguagem para a partição, um sistema de arquivos ali para partição, para esta divisão, ou para o HD inteiro, ou para a mídia de armazenamento inteiro, para que o sistema operacional reconheça. O Windows ele só é instalado nesse tipo de arquivo, né? Ele não pode ser instalado em FAT, se eu me lembro bem. Muito menos em ETX3, né, ou 4, etc., que é para Linux, tá? Então, basicamente, as partições, né, são isso. Primária é para você instalar sistemas operacionais para que permita dar boot, ou seja, eu instalo em uma partição do tipo primária para instalar um sistema operacional para dar boot, ou seja, iniciar o sistema operacional na máquina. A lógica pode ser para você colocar arquivos e outras coisas. A estendida é para funcionar para o tipo de
de tabela de partição, que pode ser MBR ou GPT. A GPT, ela permite várias partições primárias, ou seja, várias, né? Então o MBR, né, ele pode ter sistemas operacionais de só 2 bytes por parte, 2 terabytes de partição, né? Então é o máximo, não pode ser acima disso. O MBR é antigo, né? E você usaria as partições estendidas para você criar. É como se você criasse uma partição e criasse a partição estendida, daí você vai poder ter várias divisões de partição dentro dessa partição estendida. É para isso que essa partição estendida serve. Certo? Então lá você pode criar várias partições dentro dela. E não somente 4 partições primárias. E aqui, ó, essa tabela aqui é boa, né? Então o MBR 2 teras no máximo. Aqui você tem, né, um bilhão de terabytes, né? 1 bilhão de terabytes aí por partição que o GPT permite. Então eu posso ter 4 partições primárias ou 3 partições primárias e uma partições lógicas. Só que essa partição lógica vai usar o quê? A partição estendida. Então você coloca 3 partições primárias e aqui na quarta você vai criar uma estendida. E dentro da estendida, daí você pode colocar infinitas partições aqui dentro. Se você não cria a estendida, você vai poder criar uma partição lógica, que não é estendida, né? Mas você vai ficar limitado a ela. Então a partição estendida serve para você colocar diversas divisões dentro dela. Para fazer esse esquema aqui, por exemplo. E usa BIOS, né? O MBR usa BIOS. Quando você vai usar o F, quando a partição é MBR, você tem que mudar lá na Wi-Fi para aceitar dar boot com MBR. Aqui você tem 128 partições primárias que você pode criar no GPT, certo? E trabalha com Wi-Fi, etc. Então são tabelas de partições que tem essas características para você criar partições dentro da sua mídia de armazenamento. Mídia de armazenamento pode ser pendrive, pode ser HD e pode ser as outras mídias SSD, eMMC, etc, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. O LVM e criptografado eu já ensinei lá no curso. Aqui no curso você vem aqui em privacidade online, no meu site, vai no meu site, privacidade online, e lá no curso de Guia Linux Iniciantes, nesse curso aqui, como instalar o Linux, ali eu ensino como você criptografar o HD, lá eu explico como é o LVM, etc, na prática, inclusive criando volumes lógicos lá, gerenciando com criptografia. Isso para Linux, né? Leandro, como que eu vejo as partições do sistema no Linux? Você pode ver pelo comando ls-blk-f, então ele vai mostrar aqui para você as partições que estão aqui, etc, o que está montado, né, etc. Por exemplo, eu adicionei um pendrive aqui, eu vou retirar o pendrive, ó. O ls-blk-f, ele não mostra o pendrive. Agora eu vou colocar o pendrive, a USB. Ele pediu uma senha que ele está criptografado, o ls-blk-f, ele vai mostrar a partição SDB, né, aqui para a gente. Para eu modificar partições, dá para fazer tudo no terminal, mas é mais complicado. E eu não estou fazendo um vídeo aqui sobre segurança com partições. Vai ter vídeo sobre isso aí para você, né, ter segurança e administrar partições com segurança. Então, dá para você criar partições no terminal, dá para você criptografar pelo LUKS2 pelo terminal, e dá para você usar o software GNOME Disk.
GNOME Disks, que já vem na distribuição Linux Debian quando você instala o GNOME nele. Ou, né, você dá um sudo apt update e depois sudo apt install GNOME Disks, né, para você ter esse aplicativo aqui. Então você digita GNOME Disks e entra aqui no GNOME Disks. Então eu tenho aqui esse pendrive. Veja que aqui eu tenho duas divisões. Tá? Tenho aqui duas divisões. Outro programa, então são duas partições. Tá? São duas partições que eu tenho aqui. Eu tenho também o software, né, o gparted. Você dá um sudo apt install gparted depois de atualizar e você vai instalar o gparted. Então você dá um sudo gparted para entrar no programa depois de instalar, certo? Você pode também usar o gparted como usuário normal, né? Não tem problema, mas pode, aliás, não dá, né? Tem que ser com um sudo mesmo, sudo gparted. Então você instala aí o programa sudo gparted, instala ele e você pode também, né, modificar aqui partições. Então aqui está mostrando o HD que se encontra aqui no sistema e aqui o pendrive que eu acabei de injetar, colocar aqui no USB, tá? E aqui você tem informações do dispositivo. Você tem que criar a tabela de partição, daí você pode criar partição GPT ou MBR, informações do dispositivo. Você vem aqui em ver, ó, ele vai mostrar o que. Isso aqui é importante para vocês entenderem mais à frente essa palestra aqui. Ele mostra aqui o modelo desse pendrive, mostra a partição que tá, então é o /dev/stb. E o serial, ele não está mostrando o serial aqui, tá? Deveria ter rastreado, mas é importante a gente saber do serial, porque exatamente porque aqui, ó, ele está mostrando o serial para a gente aqui. O GNOME Disks, ele conseguiu rastrear o serial, tá? O serial aqui deste pendrive. Porque tem como clonar, é bem difícil hackear e clonar, invadir no firmware, etc, para fazer um ataque que eu vou mostrar quando você envia o seu equipamento para consertar no técnico da informática. Agentes do Estado podem usar clonagem serial e enganar você e coletar seu HD para recuperar os dados, etc. Ou o próprio técnico da informática pode fazer isso. Então aqui você já está vendo o número serial e eu vou mostrar o tipo de falsificação que pode ocorrer com isso. Então vou fazer o seguinte, ó, aqui no GNOME Disks eu vou formatar esse pendrive, ó, você vem aqui, esses três pontinhos, formatar disco, daí ele vem aqui, ó, não sobrescrever dados existentes, né? Sobrescrever ele vai colocar 0. Em pendrive não é bom colocar 0 porque ele pode estragar, tá? Mas em HD você pode fazer isso. E aqui você tem, ó, o MBR que eu falei e o GPT que eu expliquei ali, tá? Vamos colocar em GPT para a gente ter mais opções de partições lá, as 128 partições disponíveis. A gente coloca aqui em formatar, vai pedir aqui se tem certeza, beleza. Então aqui eu não tenho nada, né? Não tenho mais nada aqui. LSBL-K-F mostra o SDB, mas não mostra nenhuma divisão, nenhuma partição, etc. pra gente ali, tá? E aqui vamos criar uma partição. Então veja que ele mostra pra gente o total do pendrive. Vamos criar uma partição aqui de 1 GB. Daí aqui você coloca o nome, né? Vou colocar FAT temp, tá? De 1 GB, compatível com todos os sistemas, que é o FAT que eu falei para vocês, certo? Aqui você pode colocar apagar, ou seja, ele vai usar o zero fill, que eu vou explicar mais à frente aqui. E aqui ele vai criar uma partição. Então veja que eu tenho aqui um espaço que não é partição nenhuma, não tem
Não tem nada aqui nesse espaço, e aqui eu tenho uma partição do tipo FAT. Agora eu vou criar uma outra partição para Linux. Vou colocar aqui uma partição de 2 GB. E vamos colocar aqui para Linux, disco interno para uso em sistemas Linux, que é o ext4. E eu posso colocar criptografia para proteger com o Lux 1, com o Lux 2, né? O problema de você usar isso aqui para criptografar com o Lux é que às vezes em alguns Linux ele criptografa com o Lux 1, e o Lux 1 ele é vulnerável, tá? Então você teria que criptografar com o Lux 2, daí você teria que fazer o processo via terminal e especificar que é para usar o algoritmo do Lux 2. Não vai dar tempo de fazer isso aqui, então é um curso básico aqui sobre partições, porque vocês têm que entender, senão vocês não vão entender o resto. Então aqui a gente coloca uma senha simples aqui, ó, né? Coloca uma senha aqui. Beleza? Aqui eu... Pronto. Então coloquei uma senha aqui. Senha, né? Você tem que usar uma senha ali do tipo... Quando você vai colocar na partição uma senha, tem que ser uma senha forte, né? Então, o gerenciador de senhas aqui pra gente, ó, ele é esse tipo de senha aqui, ó, que você tem que vários caracteres alfanuméricos, letra maiúscula, minúscula, números, etc. 20 dígitos de preferência, são esses tipos de senha que você tem que atribuir no seu pendrive, tá? Então a gente criou aqui, criamos aqui, ele está criando, né? Ele está aqui criptografando e criando para a gente. Pronto, ele criou. Então quando você inserir o pendrive, às vezes ele vai pedir a senha se o Linux estiver programado para pedir a senha daquilo que está criptografado. Ele está abrindo todas as partições automaticamente. Ou você pode vir no GNOME Disks, clicar aqui no cadeadinho, e daí você clica, digita a senha que você colocou e pronto, está decriptado. Certo? E dessa forma a gente poderia estar criando, né, basicamente partições por aqui. Só que no Gparted, né, o GNOME Disk, para você criar partições primárias ali para você instalar sistemas operacionais, é mais ali limitado. E aqui a gente pode clicando com o botão direito, novo, e aqui você tem mais opções no Gparted, né? Então ele vem aqui com partição primária para a gente criar, partição lógica ou partição estendida. Então são mais opções que tem aqui no Gparted para guiar você a criar o tipo de partição que você deseja. Então criando aqui uma partição primária, eu vou colocar aqui, ó, Debian 11. Tá? O sistema de arquivos vai ser o ETX4, poderia ser outros, ó, aqui você tem mais opções, ETX3, 2, etc, tá? Eu vou aqui diminuir um pouquinho, não vou colocar rótulo nenhum, beleza. Então aqui, por exemplo, eu criei uma partição, tem que autorizar ainda para criar aqui. Uma partição para instalar um sistema operacional. Isso aqui é um pendrive. Pendrive é lento. A gente não vai instalar um sistema operacional no pendrive. Mas se fosse um HD forte, que tem rapidez, ou um SSD, a gente faria isso para poder instalar o Linux nele. E o Linux ele usa a swap, que é uma área, né, que fosse como se fosse ali um meio para trocar a memória, para usar como se fosse uma memória reserva, além da memória RAM. Então o sistema usaria a swap para fazer várias atividades. Vários programas, vários processos usariam a swap para efetivar vários processos. E daí você tem aqui a opção de criar uma swap. Você clica aqui em novo, botão direito, novo, e você tem aqui a opção aqui de criar um Linux swap, tá vendo? Daí você coloca aqui swap e tal. Então vai ser um tipo de partição específico para swap. O Linux vai reconhecer e vai usar isso aqui como swap. Beleza?
Então veja as opções a mais que o gparted tem. Então basicamente sobre partições é isso que vocês têm que entender. Tem que explicar isso aqui. A parte de terminal, segurança com terminal em partições, etc. Scripts, vai ter um treinamento aqui no canal mais avançado sobre isso futuramente, mas por enquanto, para a gente entender a questão de segurança de apagar dados e de recuperar dados, isso aqui é o suficiente para você que é iniciante a entender sobre as partições. Bom, vamos seguir em frente. Então a gente tem aqui o seguinte, pessoal, as mídias de armazenamento. A gente tem o HDD, você vê que é um disco, você vê que é mecânico, tá? Elétrico, mecânico aqui. E ele vai gravando os dados aqui no HD. O SSHD ele é híbrido, ele é disco e também um pouco de SSD. E o SSD ele é 100% sem o disco. Veja que só tem circuitos aqui praticamente, outros tipos de hardware aqui, componentes de hardware aqui. Então, tudo que eu gravar aqui no SSD ou no SSHD, que é híbrido, tem como apagar definitivamente os rastros? Não. Mas tem artigo que diz que é só usar o software do fabricante. Também não garante. Se você procurar no Google Acadêmicos ou artigos científicos, muitos pesquisadores falaram que não é muito difícil conseguir apagar com efetividade. Já no HD não é garantido também, porque pode ter falhas no processo de apagar. Um dos processos é chamado Zero Fill e Unrandom Fill, e tem o método Gutmann e o método russo. Eu vou estar explicando aqui para vocês. Unrandom, né? Unrandom Fill. E você pode fazer isso do Linux, ou usando o Debian para definitivamente apagar os dados e apagar os rastros. Eu vou explicar para você por que é importante você apagar os rastros de coisas antigas que você não usou, não usa mais, tá? Então aqui, certo? Você no HD você tem chance de apagar os rastros. Tudo que você coloca no HD tem chance de você apagar tudo. SSD, SSHD e SSD não. No celular, quando você abre um celular, ele vem com isso aqui embutido, tá? Só que isso aqui não é encaixado dentro do celular, isso aqui é soldado. Então é como se fosse, ele tem uma tecnologia e usa métodos de armazenamento similares ao SSD. Também não dá para usar o Zero Fill aqui e outros métodos de apagar dados definitivamente. Ou seja, você usa um celular e você usa o celular para operações de privacidade. E você vai usar a criptografia. Só que os rastros vão ficar tudo aqui, não adianta apagar. Ele vai ficar aqui dentro do eMMC. E além disso, você teria que dessoldar, né, retirar a solda desse componente aqui. Então é difícil até para você remover. Você teria que usar técnicas para remover, soldar, tirar a solda e depois colocar a solda para recolocar ele. Enquanto que no computador basta você abrir ele e retirar o HD. Então você vai enviar o computador, o laptop para conserto, basta abrir ele. Você pode procurar no YouTube como abrir o computador, como abrir o laptop para tirar o HD, coloca a marca do laptop ali e você vai saber como retirar o HD. Quando você for enviar o seu computador para conserto, nunca envie com o seu HD. Compra um HD e coloca lá para que o técnico faça os testes, mas o HD que você tem dados, você jamais deve dar para o técnico com o seu computador para o técnico lá arrumar, porque eu vou explicar que ele pode usar técnicas de recuperação de dados e recuperar os seus dados, pode clonar o seu HD, inclusive o número serial, e pegar o seu HD original e ficar recuperando dados a vida toda e chegando até o início dos primeiros dados que você criou, tá?
E mesmo criptografado tem chance de quebrar cedo ou tarde por meio de ataques de coleta. Aqui é o armazenamento UFS, que também é como se fosse o SSD do telefone. Fica lá dentro do telefone, soldado, né? Fica soldado lá dentro do telefone e é aqui que você instala o sistema operacional. Também não tem como usar Zero Fill aqui. Artigos científicos dizem que não tem garantia para conseguir apagar os dados. A chance é pequena, mesmo usando o software do fabricante, é perigoso. Ter acesso a esses softwares e equipamentos especializados do fabricante para realmente apagar os dados do HD, do UFS, do telefone, do smartphone, ou eMMC do telefone, do smartphone, é difícil, não é algo fácil que você consegue baixar na internet facilmente, que eu saiba. E você tem os cartões SSD, SD, né, ou micro SD, que você encontra em câmeras, você encontra em celulares também para aumentar a memória do celular. Então o que acontece? O ideal para a segurança, se a gente tem a possibilidade de apagar os rastros definitivamente, então você faz certas atividades, operações de anonimato durante um tempo com o computador usando HD, que é aquele disco lá, que tem os discos lá, que é mecânico, elétrico, etc. E você fez atividades de anonimato aqui, sensíveis, operações sensíveis, os rastros ficam aqui, dos sistemas operacionais que você usou, e depois você quer apagar os dados. Usa o Zero Fill. Usa o Zero Fill e o método Gutmann, e você vai levar um tempo para apagar, mas você vai conseguir apagar. E de tempos em tempos você vai apagando, impedindo atacantes forenses de recuperar dados de toda a vida do seu HD. O telefone não. Tudo que você faz no maldito smartphone, ele simplesmente vai ficar todos os dados, todos os rastros lá. Não adianta apagar, não adianta formatar milhares de vezes. Vai ficar lá. Certo? E eu vou explicar que criptografia é um grande problema, não vai resolver em certos casos. Tá? Então, usar telefone celular para operações de anonimato, usando técnicas de anonimato, os rastros ficam ali. Tem a criptografia para proteger. Pode ter vulnerabilidades na criptografia, como aconteceu com o LuxZoom do Tails. Então, quem usava o LuxZoom do Tails, que era a criptografia que protegia a parte persistente do Tails, teve um caso que, em um certo país, em que um ativista foi preso e acessaram porque estava com o LuxZoom, o Tails dele. Né, os policiais acessaram. Se era um ativista ruim, era alguém do mal, criminoso, eu não sei. A questão é que acessaram, porque estava vulnerável. A criptografia e o programa que faz a criptografia que você usa no celular, seja lá onde for, ele pode ter algum tipo de vulnerabilidade que vai ser possível por meio de um exploit bypassar uma senha gigante que tem aqui dentro, como aconteceu com o LuxZoom. Hoje o Tails usa o Lux2. Então a gente tem o funcionamento da criptografia perfeitamente, mas podem ter vulnerabilidades que podem bypassar e acessar os dados. Certo? E eu vou explicar que em alguns casos, mesmo que a criptografia esteja funcionando, você será obrigado a falar e dar as senhas. Então é impossível apagar os dados no SSD, cartão SD, pendrive que usa memória flash. Eu esqueci de colocar o pendrive aqui, mas pendrive usa memória flash. Tudo que está no pendrive não tem como apagar os dados. Certo? O eMMC e o UFS, que são as mídias de armazenamento dos celulares que ficam soldadas lá, não tem como apagar os dados. Então, pessoal, Secure Delete funciona, mas não é garantido. Por quê? Porque pode ter falhas no processo de aplicar o Zero Fill e Unrandom Fill, que é para impedir a recuperação de qualquer dado usado ali. Então, para HDD, o Hard Drive Disk, né,
é efetivo a gente apagar os dados com Zero Fill. O SSD eMMC para celular, o UFS, memórias flash de pendrive, não funciona por conta de várias estratégias de armazenamento que eles usam, tecnologias de armazenamento. Então você tem, né, alguns aqui, o Wear Leveling, o Twin Garbage Collection, etc., que são condições que impedem o Zero Fill completo e pleno nos HDs, nos SSDs, eMMCs, UFS, etc., memória flash de pendrive, etc. Daí você tem o seguinte, o ATA Secure Erase, que são ferramentas, programas, ferramentas e algoritmos que vão conseguir apagar definitivamente os dados do SSDs. Primeiro que é difícil você achar isso aqui. Segundo, que mesmo assim não garante. Então, se você pesquisa em artigos científicos sobre apagar dados em SSDs e nas outras mídias que a gente está falando aqui, você vai ver que esses artigos científicos dizem que não é efetivo. Então não é confiável você acreditar nesses softwares que os fabricantes vão te dar. Já o HD, você tem chance. Tá? Então, como apagar definitivamente os dados? Eu coloquei aqui um HD de verdade, tá? Ele já está aqui com as partições aqui criadas, então ele é um HD de verdade. Tem uma aqui criptografada e tem outras aqui que não estão criptografadas, mas eu poderia criptografar, por exemplo, essa partição, tá? Tá aqui em dev/sdb1, vindo aqui em lsblk-f, para a gente ver as partições. Ele vai mostrar aqui o HD com todas essas 6 partições que ele tem. Nenhuma está montada. Se eu clico aqui dentro, ele vai montar, ó, lsblk-f, ele já montou uma aqui, ó, tá? A de 100 megas aqui. Então o que você vai fazer para usar o HD a seu favor para deletar definitivamente dados que você precisa deletar e não pode deixar rastros em SSDs, em HDs, em SSDs, nas mídias que não tem como apagar os dados definitivamente, SSDs, cartões SD, etc. Tá. Você vai criar essas partições de 100 MB, 200 MB, 300 MB. Por quê? Você pode fazer atividades que você vai precisar criar arquivos e depois apagar definitivamente para aniquilar esse rastro. Esse rastro, esse dado que é um dado sensível que você criou, escreveu documentos, etc. E você é um arquivo pequeno de 50 megas. Se você cria uma partição de 10 gigas e coloca 50 megas de arquivo aqui, para você apagar, o processo de apagar vai demorar muito mais tempo. Quanto mais gigas, quanto maior a partição, mais tempo vai demorar. De 100 megas é rapidinho. Então você cria uma partição de 100 megas para arquivos de 100 megas, de 300 megas, 500 megas. Enfim, faz a sua preferência de acordo com as suas atividades e planos para aniquilar os dados, né? Então, aqui eu tô com ela aberta, né? Então, eu naveguei até ela com o Nautilus, né? O navegador aqui de arquivos do Linux. E eu copiei esse arquivo aqui, eu escrevi esse código, tal, etc, né? E esse código é ultra secreto. Isso aqui é um algoritmo aqui para desligar Wi-Fi e Bluetooth, que eu vou até colocar no GitHub daqui a pouco. Eu criei. E ninguém pode saber disso. Eu criei isso aqui, discuti, usei lá chats anônimos usando as técnicas de anonimidade, troquei e-mail com PGP, etc. Agora eu preciso apagar esse rastro físico. Se alguém acessar meu computador fisicamente, né, se acontecer a mesma falha de criptografia que ocorreu no LuxZoom do Tails, eu serei lesado, porque vão conseguir bypassar a criptografia e acessar esse arquivo, e ninguém pode saber. Ou, né, se eu for obrigado a abrir essa partição por meio de chave inglesa, ou seja, tortura, né? Você está sofrendo tortura,
Então você vai ter que abrir, dar a senha para abrir essa partição aqui. Só que não vai ter nada ali, porque você apagou, ou pelo menos vai ter poucos dados, né? Porque de tempos em tempos, de semana em semana, de meses em meses, você está sempre usando o método de apagar dados definitivamente e eliminando os dados antigos, sobrescrevendo os dados antigos. Então o inimigo poderá recuperar alguns dados que estão temporários ali, que ainda não foram apagados, mas o histórico de todos os dados ele não vai conseguir, porque você usou o método Zero-Fill, Unrandom Fill, o método Gutman, o método russo, para apagar definitivamente esses dados. Então, para você apagar definitivamente os dados, você tem que desligar as partições, não pode estar nada ligado, tá? A partição que a gente vai trabalhar aqui, ó, é essa aqui, ó, né? É essa partição aqui, o SDB1, tá? Então, essa é a partição que a gente vai trabalhar. Então, o comando para a gente executar o Zero-Fill, primeiro você vai logar como root, né? Como administrador do sistema, com poder total. Então você vai, né, verificar a partição por meio do... essa aqui é a nossa partição. Lá pelo GNOME Disk a gente viu que é o SDB1, né, que a gente visualizou lá. E o comando vai ser o que? O sudo dd, comando dd, todo Linux tem o comando dd. Para você apagar os dados você poderia usar o deban ou outros softwares. Mas para quê? Se você tem o Linux, Debian, o Linux, qualquer tipo de Linux tem os arquivos, você tem o DD instalado e as ferramentas para você usar o Zero-Fill e o Unrandom Fill. Então, sudo dd é if, né, que é o método que eu quero apagar os dados, ou seja, /dev /sdb1, perdão, /sdb1, que é essa partição que a gente quer apagar de 100 megas aqui, e tem aquele arquivo que a gente quer, a gente usou durante uma semana, modificamos tal, nos comunicamos secretamente sobre aquele assunto, aquele código tal, agora vamos apagar o rastro. Produzir aquele arquivo, vamos apagar aquele rastro lá, impedindo a recuperação forense, caso ocorra um ataque forense. E vou usar o OV aqui para a partição, o if é o tipo de método de apagar dados que eu vou usar. No caso, o Zero-Fill, que é o /dev /zero, tá? Que vai encher o alvo, que é a partição /dev /sdb1, que é essa aqui. Então a gente vai apagar o SDB1 com isso aqui. É o chamado Zero-Fill, tá? Eu poderia colocar um BS igual a 4096, que é questão de velocidade, o status igual a progress, para a gente verificar o progresso. Então tá aí. Então ele sobrescreveu, dá uns errinhos aqui, né, de escrita, etc. Mas o ideal seria não dar esse erro aqui, tá bom? Então, se está dando esse erro, você pode mudar de distribuição, etc, etc. Mas ele fez aqui tudo que tinha que fazer, né? Ele concluiu aqui o processo. Se a gente for ver aqui, ó, essa partição aqui não existe mais, né? Ó, ela está desconhecida, porque foi colocado vários arquivos aqui dentro. A gente pode usar esse comando aqui para checar, tá? Então eu vou colocar sdb1, né, que é a partição que a gente quer, e usa esse comando sudo hexdump -c maiúsculo /dev /sdb1 pipe head, tá? E ele pode dizer aqui pra gente aqui, ó, ele está mostrando que esse aqui vai voltar tudo zero, ou seja, o Zero-Fill ele foi aplicado aqui dentro dessa partição. É uma forma de você checar, né? E depois você vai usar o comando sudo dd if igual a /dev /unrandom, que são dados aleatórios que vão ser jogados para dentro dessa partição, certo?
barra dev, que é a partição que a gente quer, SDB1. Eu poderia opcionalmente colocar o BS aqui, que é a velocidade, né? Mas dessa vez eu não vou colocar não. Na realidade, ele não... Eu teria que criar de novo a partição para ele reconhecer. Então, eu teria que fazer a criação aqui de novo, formatar de novo, criar a partição de novo, colocar aqui no formato, daí ele vai reconhecer para a gente executar o zero fill lá. Então vamos ver agora. Esqueci do OV, tá, pessoal? OV, isso aqui, esqueci do código. Sudo dd if, agora sim, né? Sudo dd if igual a barra dev barra unrandom OV, que é o nosso alvo para apagar os dados com dados aleatórios, barra dev barra sdb1. Então foi por isso aí que não deu certo. Então aqui ele está fazendo aqui o processo de criar dados aleatórios. E a gente também vai checar aqui com isso aqui. Né? E deu um errinho ali. Aí, ele criou um monte de dados aleatórios aqui dentro, sobrescreveu com tudo isso aqui. Certo? Esse é o método GOST R 507.39-95. Então dá um zero fill, dá um unrandom fill, certo? E você pode checar aqui com esse comando aqui, o sudo hexdump, traço seu hexdump, ele já vem no Linux padrão, eu acredito também. A partição barra dev barra sdb1 é o nosso caso, ou head, e o pipe e o head, certo? O método getman são 35 vezes isso aqui. É 35 vezes isso aqui. Então você pegaria esse comando, o sdb1 aqui e o sdb1, ou seja, você pegaria o comando aqui, vou dar um zoom aqui para melhorar. O que a gente faria? Aqui é unrandom, né? Que é os dados aleatórios, e aqui o zero fill. Selecionaria a partição SDB1, tá? E executaria isso 35 vezes, é o método getman, tá? Que é um dos métodos mais eficientes para apagar dados. Qual é o problema? 35 vezes. Partições de 100 megas é tranquilo, em 10 minutos, menos de 10 minutos você termina. Mas uma partição de 50 gigas vai levar semanas. Uma partição de 500 gigas, para você usar o zero fill, unrandom fill, demora 16 horas. Tá? Deixar o dia inteiro rodando lá. 500 gigas. Para uma partição de 1 tera, é mais de um dia. Então demora. Então qual é o problema de apagar os dados rastros? É que demora. Demora muito tempo para você conseguir apagar os rastros. Infelizmente não tem um método rápido, em questão de segundos você apaga os dados. É um processo demorado. Então você poderia, né, pegar esse código e copiar, né, 1, 2, 3, 35 vezes, ou é mais fácil, obviamente, você usar esse comando aqui, né, o for e in esse colchetes aqui, 1.35, que é de 1 a 35, 2 pontos, o do, né, para ele executar. Isso aqui é o SDB1 no caso, né, o SDB1 aqui, e o done. Então você vai usar um código for para ele executar 35 vezes. Você pode criar um script ou você pode pegar esse código aqui. Você pode escrever aí no seu computador, copiar, cria um script para você, ou então você simplesmente, né, copia aqui dentro e ele vai executar aí várias vezes os processos de apagar dados. Eu vou aqui pausar o vídeo para a gente ver depois.
Aí, por exemplo, ele já criou uma vez, então ele já está programado para fazer isso 35 vezes. Olha lá, já fez a segunda vez. Aqui ele deu o zero fill, aqui ele deu o unrandom fill. E ele vai fazer isso 35 vezes. Então é melhor você usar o for, né, o comando for aqui, para fazer esse processo automatizado. Então como que você cria um script desse aqui? Você pega esse código, dá um asterisco, o exclamação, barra bin, barra bash, tá? Coloca esse código aqui. Daí você tem que vir no script, modificar, se é o SDB1, eu modifico o script SDB1. Se é o SDB3, o SDA3, eu vou modificar aqui para SDA3, etc, tá? Aqui a gente vou deixar com SDB1. Você clica aqui para salvar. E salva aqui como Gutman SH, tá? Então veja que ele já ficou colorido, então já ficou um programa. Então o que você vai fazer? Toda vez que você for usar esse script, eu vou pausar aqui. Toda vez que você for usar esse script, você entra nele, né? Clica nele com o botão direito, entra nele, modifica aqui. Eu mostrei como, né, fazer o zero fill em partições, tá? Em partições. Mas, digamos que eu queira fazer isso aqui no HD inteiro. Então, como é SDB1, SDB2, SDB3, então é o SDB inteiro. Então, eu quero fazer o zero fill, unrandom fill, o método GAN, seja lá o que for, no HD inteiro. Então, vai ser, né, SDB inteiro. Tá? Ah, mas o HD ele está no SDA, então vai ser o SDA inteiro. Eu quero uma partição específica do SDA, A2, por exemplo, então vai ser A2, SDA A2, etc. E assim sucessivamente, nessa lógica. O HD inteiro você não coloca nenhum número, porque é o HD inteiro. Se tiver uma partição específica, você coloca o número desta partição específica, tá? Daí depois de você vai na pasta que você gravou o arquivo, sudo chmod mais x, né? Coloca o gutman.sh, que eu salvei o arquivo assim. Se a gente entrar no arquivo, gutman.sh, a gente vai ter aqui o nosso script. Tá? Então eu posso agora executar o script com ./gutman.sh, e daí ele vai ficar executando o zero fill para aquela partição 35 vezes. Então você já deixa o script pronto, entra dentro dele, modifica. Daria até para melhorar, colocar ali, mas não vai dar tempo de eu fazer isso aqui, tá? Daí ele vai ficar fazendo o zero fill para a partição, ou para o HD inteiro 35 vezes, aplicando plenamente o método Gutman. Beleza, então tá aí, a gente já fez aqui, tranquilo. Vamos ver aqui, beleza. Acabou? Parece que sim. Beleza. Tá? Você pode usar o debug, que ele vai fazer isso aqui. Só que ele vai ter uma interface gráfica melhor. Eu não vou mostrar isso aqui. Certo? Ou a ASComp Secure Eraser. Certo? Então, por exemplo, eu estou utilizando um SSD no meu sistema operacional para ele ter mais desempenho, porque o SSD ele é mais rápido que o HD. Mas os rastros ficam aqui. Então, quando eu quero criar um arquivo que tem que ser deletado, ou vários arquivos ao longo de um mês, 2 meses, eu vou produzir um monte de arquivo, um monte de software, um monte de coisa, documentos que eu vou produzir, e eles têm que ser destruídos e impedir a recuperação para a segurança da informação. Ao invés de eu gravar e criptografar no SSD, ou criptografar com PGP, etc., o arquivo estará lá. Tem a criptografia para proteger. Ao invés disso, eu não faço isso. Eu crio partições criptografadas, vai ter a proteção da criptografia, e coloco os arquivos que eu vou produzir que precisam ser destruídos ao longo de algumas semanas, ou de dias, ou de minutos depois que eu criá-los. Dentro dessas partições em HD, que permite o Secure Erase completo, vai ficar aqui dentro. E eu vou apagando os dados aqui dentro. Dentro do SSD,
Eu não uso os arquivos sensíveis, eu não produzo os arquivos sensíveis. Eu vou ter meu SSD, meu computador aqui, e vai ter lá um HDD com os arquivos que eu estou produzindo e que serão deletados para sempre, usando o método Gutman e o método The Secure Erase, o método russo que eu expliquei ali, e o método Gutman também. Então é uma tática, uma estratégia para a segurança dos dados. Quando você está usando um SSD, a porcaria do seu celular que só tem mídia de armazenamento praticamente igual ao SSD e pendrives, você não está seguro, seus dados estão ali e eles podem ser recuperados. Então você tem que comprar bastante HDs para fazer esse processo aqui e também para usar sistemas operacionais com HDD, e você vai, logo depois de usá-los, deletá-los para sempre, impedindo a recuperação por ataques forenses. Certo? Sistemas operacionais que têm carteiras de criptomoedas ali, que depois você apaga ele com Zero Fill and Random Fill. Tá? Para impedir que recuperem esse arquivo, recuperem esse rastro que foi usado numa carteira wallet de criptomoeda ali, e recupere os arquivos da carteira de criptomoedas também. Né? Principalmente se você não estiver usando uma hardware wallet, você vai precisar, né, de apagar os dados ali por questão de segurança. Bom, esteganografia para esconder os arquivos. Então eu tenho um SSD e eu sei que todos os dados são recuperáveis, então vou usar a seguinte jogada. Eu vou pegar um vídeo MP4 e vou colocar um TXT dentro dele. Dá para fazer isso? Não dá certo. Basta você programar um bot para recursivamente escanear todos os arquivos do seu sistema Linux. Se o atacante que vai usar táticas forenses, programando um bot para escanear todos os arquivos, que vai identificar todos os arquivos que tem arquivos escondidos dentro dele por meio dessas ferramentas aqui. Então não funciona isso, tá? Contra profissionais não vai funcionar. Agora, muita gente vai falar, Leandro, mas o sujeito lá que ensina anonimato em celulares, usar grafene com Tor, né, o sistema operacional grafene dentro lá do celular Samsung, etc., né, que usará dentro desses celulares ferramentas de anonimato, estratégias de anonimato usando programas específicos de anonimato, etc. Usa VPN, usa o Tor, o Warbot, etc. E várias técnicas de anonimato. Mas os dados ficarão lá, os rastros ficarão ali no celular de muitas coisas que você faz. Metadados ficarão ali. E eles precisam ser apagados, pelo menos temporariamente. A cada semana você dá um Zero Fill and Random Fill em certos sistemas operacionais, em certas partições que você criou arquivos que você não usa mais. E você precisa apagar, né? Um outro detalhe, tá? Quando você cria um arquivo, ele pode ter várias versões, porque você muda, ó, versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, etc. Então, ao longo de 10 anos, pode ter 1000 versões desse arquivo, tá? E esse arquivo está, deixa eu só mudar aqui uma coisa, este arquivo ele está, né, na versão 1000 lá, e ele está em um HD que nunca foi feito Zero Fill. Tem criptografia, ou tem, sei lá, criptografia na partição, ou tem... ou você formatou várias vezes, não tem criptografia nenhuma, mas tem 1000 versões. Existe um método chamado Carving e outros métodos que permitem recuperar versões antigas do mesmo arquivo. Então você tem que tentar, todos os arquivos que você usa, até aqueles que você não são tão sensíveis, mas por segurança, como vários arquivos que você usa, ele sofreu 2000 modificações ao longo de 10 anos, você tem que pegar a última modificação, colocar em um HD, que vai ficar temporário aqui, fazer um backup, pegar esse HD que fica os arquivos original, usar o Zero Fill, semanalmente, mensalmente, etc.,
e depois voltar o backup para cá. Então, digamos que em um mês teve 5 versões. A versão 5 ficou aqui nesse HD. Você fez o zero fill, fez o backup, voltou o backup apenas para a versão 5. A versão 1, 2, 3, 4, o analista forense não conseguirá recuperar, porque foi aplicado o zero fill aqui. E nesse HD temporário, é a versão 5 que está. Daqui a uma semana, um mês, você tem a versão, sei lá, versão 100. Você já mudou 100 vezes. Então você pega a versão 100 daqui, copia para esse HD da qual você também usou o método Gutmann ou o zero fill, passou para cá. Essa aqui é a versão 100. Usou o zero fill aqui. Então da versão 1 a 99 será impossível pelo método de carving o investigador, o analista forense recuperar esses dados. E você volta ao backup da versão 100 desses arquivos, mas você eliminou a possibilidade pelo zero fill, unrandom fill, pelo método de apagar dados definitivamente, para a segurança da informação, de recuperar a versão 1, 2, 3, etc. Então vocês estão vendo a importância de usar esse método para impedir que versões antigas sejam descobertas, porque o mesmo documento, anotações, etc., coisas secretas suas pessoais, tem várias versões anteriores que podem ser recuperadas. É difícil, mas dá. Um mesmo arquivo modificado 1000, 2000 vezes, é difícil chegar na primeira versão, mas não é impossível. Então você usa isso para todos os seus arquivos, né, usando um HD backup. De tempos em tempos, mês em mês, de semanas em semanas, você faz o backup, faz o zero fill aqui, volta o backup para cá, faz o zero fill, unrandom fill aqui também, para eliminar a possibilidade de recuperar essa versão 100. Tá? E muita gente não está fazendo isso, está usando o HD sem estar com criptografia. Tá? E a gente vai falar sobre a criptografia, que é uma ilusão. Tá? HDD, quando eu falar chave inglesa, é tortura, tá? Então, sei lá, se alguém for começar a ameaçar seus filhos, né, mãe, etc., para te roubar algo, ou conseguir a senha da criptografia do seu celular ou de um arquivo, você vai ter que dar essa senha. Tá? Então, a proteção além da criptografia, né, o zero fill, unrandom fill, ele é anti-chave inglesa, né, anti-tortura. Por quê? Pois não há dados ou bloqueios. Então, o inimigo, quando ele for abordar você fisicamente, seja agentes de certos estados, de certos países, ou bandidos, eles vão acessar seu HD ou celular, etc. Tem senha? Ele não consegue acessar por causa da senha, por causa da criptografia. Se tem o mesmo caso que ocorreu com o LuckZoom do Tails, que tem lá vulnerabilidade, dá para driblar e acessar os dados com exploits, eles não vão precisar, né, usar a chave inglesa em você. Mas se a criptografia impede que eles acessem os dados, eles vão usar a chave inglesa em você. E você vai ter que dar a senha. Deu a senha, eles entram aqui dentro, acessam todos os dados. Se aqui dentro do HD tem mais dados criptografados com PGP, é mais chave inglesa sobre você. Tá? Mas eu formatei o HD e na última formatação, antes da formatação, tinha dados criptografados. Eles vão recuperar por técnicas forenses o estado anterior antes da formatação, vão ver que os arquivos criptografados estavam ali e vão usar a chave inglesa para obrigar você a falar. Então, o que é a condição anti-tortura ou anti-chave inglesa? É quando não existem os dados ali. Ninguém vai te torturar por um dado se ele não existe ali. Se não tem como ver ele ali. Então, você tem lá um dado que foi aniquilado, impossível de recuperar, impossível ter provas sobre ele. Certo? Então, o que não tem provas contra você, não se consegue achar provas, daí você fica imune à retaliação. Né? Existem vários tipos de retaliações, né? Injustiças de ditaduras, que precisam de provas, às vezes, para conseguir punir você.
Se eles não têm essas provas, eles não vão conseguir aplicar uma justiça injusta contra você. Para certas ditaduras de certos lugares do mundo. Tá? Esse vídeo não está falando, não estou dando nome aos bois, mas né, certos países são injustos e você, aniquilando os rastros, não vão ter provas para fazer injustiças contra vocês. Tá bom? Por exemplo, tá proibido usar criptomoedas. Quem usou criptomoedas vai ser preso. Então, começam a ir lá dentro da casa do pessoal e usar métodos de recuperação forense para verificar se tem dados de criptomoedas. Tem a criptografia. Abriu a criptografia, não tem nada aqui. Todas as técnicas forenses de recuperação de dados e identificação de rastros de arquivos de criptomoedas não são identificadas aqui porque foi usado o Zero Fill and Random Fill. Não tem como provar. Não tem como você ser preso por um absurdo pelo fato de proibirem que você usa criptomoedas ou se usou criptomoedas, a prova estaria com o rastro dos arquivos aqui. Mas está tudo criptografado. Eles vão usar chave inglesa para obrigar você a falar. Não tem nada. Não tem como fazer nada. Eles não têm provas. Certo? Então veja a importância de estar apagando os dados definitivamente e eliminando os rastros. Olha o risco que você corre por não eliminar os rastros. Após liberar o acesso ou quebrar a criptografia, né, que eu já expliquei, não há HDs em smartphones. O pessoal da curso de privacidade ensina você a ser anônimo, o 007 dos celulares que usa SSD, o eMMC lá que é igual ao SSD, o UFS que é igual o SSD que eu falei para vocês, que não tem como usar o Zero Fill and Random Fill ou método Gutmann nos smartphones. E você está usando esses smartphones aí achando que é o bambambam da anonimidade. A criptografia me protege. Já provei que não vai proteger, você vai ter que dar a senha em alguns casos. E o único jeito de você se proteger é não existir o dado ali. Então você precisa destruir o dado. Certo? Então só com HD que dá para você conseguir ter segurança. O ideal é 100% na memória RAM, né? 100% na memória RAM. Então aqui eu já expliquei isso aqui, né? E memória RAM. Memória RAM, né, é uma memória mais rápida, altamente veloz, e ela é temporária. Então, por exemplo, né, só para explicar para o leigo aqui que não lembra, ó, por exemplo, aqui, ó, abri esse arquivo, escrevi aqui, ele não tem nada salvo. Se eu vou fechar o arquivo, ele vai perguntar se eu quero salvar. Por quê? Esses dados estão na memória RAM. Porque eu estou aqui escrevendo temporariamente, ou algum programa está escrevendo algo temporariamente, passando esses dados para fazer certas atividades, e depois ele não precisa ter esses dados gravados, ele precisa de rapidez. Então a memória RAM é rápida e ela é volátil, ou seja, ela não grava nada. As memórias SSD, HD, memória flash, etc., ela grava definitivamente na mídia de armazenamento. Tá? Então aqui eu não salvei nada. Se eu salvasse, eu teria que salvar em uma mídia de armazenamento permanente, né? Persistente. E após desligar o equipamento, tudo desaparece em segundos. Mais ou menos, né? Porque quando você está na memória RAM, ao desligar o computador, pode ser que para sair os dados da memória RAM leve algumas memórias RAM minutos, algumas memórias RAM segundos. Então, se atacarem você fisicamente, eles podem usar o método Cold Boot Attack, né? Cold Boot Attack. Tá aqui, perdão. Ou outro tipo de ataque também, que tem como fazer contra outros tipos de ataques contra a memória RAM usando várias ferramentas e técnicas. E nesses segundos eles podem recuperar dados que estavam na memória RAM. Podem conseguir vários dados, né, que estavam na memória RAM e conseguir acessar senhas, quebrar a criptografia de disco por rastros que deixou lá na memória RAM. Dá para fazer muita coisa, mas é preciso segundos. Então, você está em um quarto de hotel.
né? Tá usando seu computador. Se alguém bater na porta ali, ele simplesmente aponta uma arma para sua cabeça, pega o seu computador e executa o Cold Boot Attack no seu computador, mesmo que você tenha apertado o botão de desligar. E ele vai conseguir recuperar alguns dados e talvez consiga acessar o seu computador por meio do hackeamento através do Cold Boot Attack e outros ataques similares. O Tails, ele já trata disso. Quando você tira o pendrive do Tails, né? Você tirou o pendrive fora do Tails, ele já executa um script para eliminar todos os dados da memória RAM em questão de segundos, em menos de tentando fazer isso instantaneamente. E quando você desliga o computador, também, né? Isso acontece. Se tiver um desligamento súbito no Tails, ou seja, você tirou a tomada do seu computador que não tem bateria, provavelmente esse script não seria executado e daria para executar o Cold Boot Attack, talvez com efetividade dentro do Tails. Em Linux normais não tem isso. O Debian, o Ubuntu não vem com isso, tem que ser implementado. E eu estou estudando para fazer isso. Então a memória, usar tudo 100% da memória RAM, também se em segundos atacarem o seu computador e pegarem o seu computador, podem usar o Cold Boot Attack e conseguir hackear, pegar dados da memória RAM e saber o que você estava fazendo, etc. Se você estava usando tudo 100% na RAM. Tá? Só que é o meio mais viável, né? Porque é muito pouco tempo que tem que conseguir te atacar, pegar seu computador e executar lá o Cold Boot Attack para conseguir acessar os dados que estão na memória RAM e conseguir talvez acessar seu computador criptografado. Então, o problema é a inviabilidade de arquivos gigantes, né, de 1 TB, etc. O Tails. Por que eu recomendo sempre usar o Tails para criptomoedas quando é possível? Porque nem todas as carteiras wallets de criptomoedas funcionam no Tails. Monero Gui, Electron funciona, Feather Wallet funciona para Monero. A wallet da Zano para Linux funciona dentro do Tails também. E Cake Wallet funciona dentro do Tails. Exatamente para você ficar protegido contra o Cold Boot Attack. Então você está fazendo uma operação dentro da sua casa ou dentro de um hotel. Entraram ali, arrombaram sua casa para tentar te pegar, tire o pendrive e o script anti-boot attack será aplicado, né, para a operação de anonimato que você estava fazendo, comunicação anônima que você estava fazendo dentro do Tails, ou operações com criptomoedas anonimamente que você estava aplicando dentro do Tails. Certo? Então isso é um detalhe que muita gente não sabe. E o Tails foi feito para isso, porque jornalistas eles precisam desse tipo de respaldo para se protegerem, porque muitos jornalistas são perseguidos, né? E eles precisam eliminar os dados ali, os documentos que eles estão produzindo, comunicação que está na memória RAM ali, rastros, metadados da comunicação que estão ali dentro da memória RAM usando Tails, e daí se arrombarem a porta do hotel, por exemplo, do jornalista, ele tira o pendrive. Tirou o pendrive, anti-boot, Cold Boot Attack não vai ser efetivo contra quem está tentando perseguir o jornalista, autoridades injustas que estão tentando perseguir os jornalistas, e o jornalista precisa fazer o trabalho dele. E pessoas inocentes também, né, que usam criptomoedas, P2P de criptomoedas, também precisam desse tipo de respaldo para se proteger. Então eu vou estar estudando também como adaptar o Tails para o Linux, porque nem toda wallet de criptomoedas funciona no Tails, daí a gente tem que partir para o Linux. E eu vou estar estudando, ver os scripts que já existem, se eles funcionam mesmo, se são seguros, etc. para usar dentro do Linux. Agora, pessoal, a bomba que pouca gente não fala e que muita gente não sabe é o risco que você corre ao entregar o seu PC, laptop e smartphones com SSD ou HD em lojas de reparos. Isso aqui, muito pessoal da Cybersecurity, ninguém fala isso, quase ninguém está consciente sobre isso. E eu vou estar explicando uma brecha aqui que podem explorar e te prejudicar intensamente.
Primeiro, podem clonar a imagem do seu HD ou SSD. Vamos chamar de HD1, tá? A imagem do seu HD, quando você entregou o seu laptop lá na loja de informática, para eles consertarem, o técnico de informática, os donos da loja, se eles são hackers, eles podem clonar. Ou alguém pode ir lá e pagar para eles. Ó, a gente paga aqui 10 mil reais para vocês fazerem esse esquema pra gente. Né, de hackeamento do HD do cara, pegar os dados do cara, ou para tentar hackear se estiver criptografado. E vai mais além, não é só clonar a imagem. Tá? É o seguinte, quando você clona a imagem, você vai usar o processo inverso. Então, por exemplo, eu quero clonar o LSBLK-F, eu quero clonar esse HD aqui, que a gente viu lá, né? Eu quero clonar tudo daqui, exatamente igual. O que eu vou fazer? A clonagem, você vai dar o sudo dd if, eu vou clonar o que? O HD, que é o SDB. Então é o SDB inteiro. É o /dev barra SDB, né? SDB sem número, porque não é a partição. São todas as partições, o HD inteiro. E o OV, né? Eu vou colocar um nome para a imagem que eu quero clonar. Então, a imagem, coloco aqui clone.img, no formato img. E faço a clonagem. Posso colocar a velocidade aqui, 4096, que eu uso geralmente. E vou clonar. Então, eu posso clonar para o local que eu me encontro, ou eu posso colocar lá o endereço, né? Eu quero clonar na minha pasta do usuário, ou na pasta downloads. E coloco o nome da imagem que eu quero dar para o clone que eu estou fazendo dessa partição. Então, o comando dd serve também para fazer a clonagem. Tá? Então, ó, a gente tem isso aqui. Vou pegar aqui, sair fora daqui, né? Antes que eu faça o clone aqui. E agora, vamos dizer que eu quero pegar esse clone aqui e colocar em outro HD para analisar. Então, eu insiro o HD via USB no meu laptop, sudo dd if igual a imagem, né? Ou seja, aonde está a imagem, o endereço inteiro, ou eu navego até a pasta da imagem e coloco lá o nome da imagem, mas vou colocar aqui o endereço inteiro e vou restaurar essa imagem que eu clonei para a partição do HD /dev /sda, por exemplo. Vamos dizer que eu quero aqui clonar para esse HD aqui. Quero fazer a clonagem daquela imagem, daquele HD da pessoa que eu clonei, ou o meu HD que eu clonei, e clonar para esse outro HD. Então eu clono para cá. Faço a clonagem por meio desse comando. Tá? Quando terminar, o mesmo conteúdo desse HD que está nessa imagem vai ser ativado, acessado por meio desse novo HD. Então, se você tem o Windows instalado no HD 1, você fez a clonagem. Daí você comprou um HD novo 2. Então você criou um clone.img conforme eu ensinei. Daí você copia para cá. Faz a restauração com esse comando aqui. E daí quando eu inserir esse HD 2, que é diferente, no meu computador, ele vai dar boot e vai acessar o Windows, ou o Linux, seja lá o que for. Entendeu? Exatamente igual. É um clone, tá? Essa clonagem serve para você restaurar sistema. Se o sistema deu defeito, você pega o clone que está intacto lá, no estado intacto, e restaura, tá? Então, ele mandou o seu HD para informática, eles já criam um clone aqui da imagem. Ao criar esse clone, se esse clone não está criptografado, eles podem acessar esses dados, vender esses dados, etc. Né? Ou ter uma cópia para ficar... Vamos dizer que tem muitos, milhares, milhões de arquivos no seu HD. Eles podem, então, fazer esse clone, tá?
e a mando de alguém que pagou, ou eles mesmos fazem, ou agentes do Estado podem ir lá, de algum Estado, de algum país, podem ir lá, por ordem judicial ou por, seja lá, né, se é uma ditadura, por vontade própria, vai lá na loja de informática, fecha, interdita, pega o seu HD e clona o seu HD. Se não tiver criptografia nenhuma, eles vão poder analisar todos os arquivos por meio desse clone. O problema é, quando você tem um clone, né, um .img, um clone, Leandro, todas as vezes que o HD foi formatado, eu consigo voltar para trás? Não, você não consegue voltar. É apenas um clone. Então você precisa do HD ou do SSD para voltar no tempo, para verificar as outras imagens antigas anteriores, as outras versões de todos os arquivos anteriores. Você precisa do HD ou SSD para aplicar essa técnica de recuperação de dados. Mas o clone já é um grande avanço. Se tiver criptografado, eles podem coletar. Se tiver alguma vulnerabilidade ou eles conseguirem algum meio de quebrar a criptografia, eles vão conseguir acessar os seus dados, porque eles coletaram os seus dados. Então, quando você envia o seu HD, seu computador, para lojas de informática, para técnicos de informática fazerem o reparo, você fica vulnerável a esse tipo de ataque de coleta. E se não tiver criptografia, já era. Vão pegar todos os seus dados. Daí você tem um HD. O HD1 que é oficial. Eles abrem um HD, podem abrir o HD. Eles já têm um clone. Eles vão abrir o HD1, vão colocar outro HD, que é o HD2, no lugar do seu HD oficial, que tem a carcaça. E o HD2, eles vão pegar o número de série do HD1, vão fazer uma falsificação. Então, por exemplo, você tem esse HD aqui, tá? Que tem esse número de série aqui. O Gnome Disks identificou o número de série. Eles podem hackear o firmware e é difícil, eu vou explicar daqui a pouco, mas tem meios deles fazerem isso e modificarem o firmware do HD2, que tem outro número de série que eles estão colocando dentro da carcaça oficial do seu HD oficial. Eles estão colocando o HD2, mas com o mesmo número de série do HD1, que é o seu HD original. Montam a carcaça com o HD2 falsificado, com o número de série falsificado, certo? Restauram a imagem do HD1 para o HD2. Então o HD2 não é o seu HD original, mas eles falsificaram o número de série. Quando você olhar na sua casa, o número de série vai ser o mesmo, mas é falsificado. A imagem do HD1, eles clonaram, eles copiaram para o HD2, vai voltar intacto o seu HD, o seu sistema operacional, arquivos vai estar do mesmo jeito. E o conteúdo do HD1 será original, mas não é o mesmo HD, é diferente, né? Então o número de série, né? Aqui você tem aqui o número de série, você pode também usar esse comando aqui, ó, né? Para verificar o número de série do HD. Esse comando aqui vocês podem pausar e executar aí no seu sistema operacional para ver. E para falsificar e clonar o número de série do HD1 para o HD2? Hardware, software especializados, talvez de fábrica, ou por meio de hackeamento. Agentes do Estado podem conseguir isso. Primeiro, agentes de um certo Estado, de um certo país ditatorial, ao ver que você vai entregar um HD em uma loja de informática para reparar, o que eles vão fazer? Porque eles vão precisar recuperar, para eles terem todos os seus dados e o histórico de todos os seus dados, o que eles precisam fazer? Eles precisam usar métodos forenses de recuperação de dados e precisam do HD original para saber todo o seu histórico. Então eles vão, né, pegar o seu HD original para ficar fazendo ataques forenses, ataques de restauração de dados, para ter todos os seus dados, te investigar completamente, só que sem você saber, ou seja, uma espionagem mesmo, né? Ou alguém pagar lá para os técnicos de informática para fazer isso para eles. Daí existe um problema. Existe aqui um problema.
hardware e software especializado. Os fabricantes dos HDs, eles não vendem esses hardware e softwares especializados, eles não disponibilizam ao público. Mas um certo país, com a ajuda de outros países, vão bater na porta lá da fábrica do HD e mandar o dono, ó, ordem judicial, esse software aí especializado que permite modificar o firmware, porque o firmware que está dentro do HD, ele tem criptografia. Então tem que hackear, tem que quebrar esse firmware. Mas o fabricante tem como abrir a criptografia, ele tem as chaves criptográficas para entrar dentro do firmware e modificar. Então o fabricante, ele vai conseguir modificar o serial number, ele vai conseguir no HD2 falsificado, que é o HD não é original, colocar o mesmo serial aqui dentro, por meio das chaves criptográficas que o fabricante tem. No caso de hackeamento, existem empresas como a NSO que, né, descobrem meios de hackear produtos, serviços, hackear hardware, hackear apps, aplicativos, etc. Como é o caso do WhatsApp, que tem o Zero Click lá da NSO, que basta você estar usando o WhatsApp que não tem defesa. Eles vão entrar no seu WhatsApp, saber tudo e controlar tudo do seu WhatsApp, todas as mensagens, etc. Eles provavelmente desenvolvem ferramentas de hackeamento de software, de HDs, de SSDs, de SSD lá do celular, do smartphone, né? Exatamente para quando o alvo for em uma loja de informática pedir para consertar o computador ou celular, eles vão lá e falsificam. Clonam, abre a carcaça do HD, no caso do celular não vai precisar só tirar a solda. Clona para um HD falso, que é o HD2. Do HD2, né? Eles falsificam o serial number usando isso aqui que eu estou falando aqui e colocam dentro da carcaça original do seu HD. E você vai chegar em casa, vai verificar o serial number, vai ver que está tudo bem, o seu sistema está tudo certinho lá, intacto, como você enviou. E eles terão um HD oficial para voltar no tempo dele e tentar achar histórico de dados seus antigos. Se você não criptografou nada, você está ferrado. Eles vão obter todos os dados sobre você. Se você tá criptografado, daí é uma barreira a mais para eles tentarem achar esses dados, esses históricos, etc. Tá? E aqui no caso, né, ou se é um hacker bom que tem experiência de quebrar, né, criptografia de firmware, na área de hardware hacking, ele vai estudar, pegar ali o seu HD, ele vai ter o seu HD em mãos, ele vai ter lá o firmware. Não vai conseguir acessar. Ele pode tentar ali, em alguns dias, tentar hackear, achar uma vulnerabilidade, dar para esses agentes do Estado, ou agentes do Estado mesmo, que é da área de informática, computação e cibersegurança, ele mesmo, se ele for um hacker bom, ele vai conseguir hackear e vai conseguir mudar o serial number do seu HD, vai conseguir mudar o serial number do HD e dar um HD falso para você. Não é o verdadeiro. O verdadeiro vai estar com eles. E sem você saber, eles pegaram o seu HD. Então esse é o risco que você corre ao dar seu celular, seu smartphone, seu HDs, SSDs, etc. Esse é o risco que você corre ao dar esses equipamentos para reparar. Então, quando você for reparar o HD, quando você for reparar o seu computador, telefone, tablet, seja lá o que for, tablet e telefone, por que é bom você não usar para quase nada? Porque é soldado. Como é que você vai abrir seu telefone
tirar a solda e entregar para o técnico de telefone, de smartphones, porque repara smartphones, consertar, né? Então já é um trabalho técnico difícil. Quando é computador, o HD você pode remover facilmente. É bom você comprar um HD especialmente para colocar nos equipamentos que você vai mandar consertar, onde nesse HD não tem nada. Nesse HD não tem nada. Você coloca lá o HD no seu computador e manda lá para o técnico, ó, tem um HD aí vazio, você faz os testes deles, instala o sistema operacional, se vira aí, conserta meu computador. Tá? Nunca mande para um técnico o seu HD em qualquer loja. Nunca mande seu HD para nenhuma loja de informática. Justamente seu HD original que você usa, que você coloca dados, etc. HD pessoal, mesmo criptografado, nunca mande. Sempre retire ele dos computadores, etc. antes de mandar para consertar. Não dá para confiar. Ou eles mesmos vão fazer toda essa técnica aqui para obter os dados. Se alguém pagar para eles, eles vão fazer essa técnica aqui, tentar fazer essa técnica por meio de corruptos, né, policiais corruptos, agentes corruptos, empresas que trabalham com hackeamento, vão tentar pagar eles para conseguir fazer esse esquema aqui de invasão, né, de coleta do seu HD original, sem você saber. E além de tudo isso, agentes do Estado podem simplesmente ir na loja de informática, a loja de informática está aqui. O que eles vão fazer? Eles vão interditar, ó, somos de um certo país aqui, temos uma ordem judicial para paralisar as atividades nessa loja e vamos revistar todos os equipamentos. O dono vai sair da loja, ele vai ficar fora da loja, os agentes do Estado vão colocar ele para fora da loja. Aqui só vai ter agente do Estado supostamente fazendo ali uma vistoria nos equipamentos sem o dono ver. Mas na realidade eles vão estar pegando o seu HD e fazendo todo esse processo de falsificação e hackeamento para que eles tenham o HD 1 original e você vai levar o HD 2 falsificado, com número de série falsificado, usando todo aquele esquema, todo aquele caminho ali que eu falei para vocês, com a ajuda do fabricante, que vai dar as chaves criptográficas para modificar o firmware, modificar o serial. Você vai chegar em casa, o serial do seu HD vai estar igualzinho, mas não é o mesmo HD. E os infelizes aqui, ó, os covardes, vão estar com o seu HD original aqui. Tá? Então, é claro que esse tipo de operação contra criminosos, né, seria bom para investigar e prender criminosos. O problema é que isso aqui vai ser usado, já está sendo usado talvez contra pessoas inocentes que estão usando criptomoedas aí ou que têm opiniões políticas diferentes e que desagradam certos políticos poderosos aí, etc, e certas autoridades. Então tá aqui a brecha tá aqui. Tá? Depois não diga que eu não avisei. Ou seja, novamente, ó, vai mandar reparar seu telefone, seu celular? Telefone celular você não pode usar para atividades de anonimato, só em raros casos. Quer fazer um pagamento? Beleza, você vai lá, usa um celular, tem um celular só para pagamentos. Criptomoedas, nem pensar em usar em celular. Só em alguns casos de pagamento também, muito pouco. Operações de anonimato, 100% por computador. Meu curso de anonimato e privacidade não tem celular por conta disso aqui. Tá? E quem vende para você anonimato e privacidade com celular é um ambiente hostil para proteger a privacidade, por conta de usar SSD dentro as mídias de armazenamento similares ao SSDs, né? E também o HD lá é soldado dentro do telefone. Vai mandar seu computador para consertar, retire o HD, compre imediatamente um HD velho lá de 100 GB, né? 100 MB, 100 GB, pequeno. Quando você for mandar consertar seus computadores, você deixa esse HD lá para o técnico testar. Mas aprenda a remover o seu HD dos seus equipamentos
para quando você for mandar consertar, você nunca dar o HD para essas pessoas. Ah, Leandro, estou com um problema no HD, ele custou caro e eu quero reparar. Daí você vai ter que, né, ter uma pessoa de confiança, que você confie para você ter o seu HD consertado e recuperar os dados, etc., se for o caso. Tá? Mas nunca vá em qualquer loja e deixe o seu HD para reparar, para recuperar dados, para consertar, para voltar a fazer funcionar. Nunca. Porque podem atacar e coletar o seu HD. Se tudo está criptografado, vai ser efetivado o ataque de coleta, ou seja, vai ficar coletado lá, esperando 1, 2 anos, 3 anos, até que surja uma vulnerabilidade, como aconteceu com o LuxZoom, e vão hackear, bypassar a criptografia e usar táticas forenses para levantar e recuperar todos os dados. Tá? Vivemos em um mundo onde nossos dados estão constantemente em risco. Vazamentos de informações, ataques cibernéticos e a vigilância incessante são uma ameaça real em um cenário onde o invisível é inatacável. A anonimidade online nunca foi tão crucial. Você já imaginou como seria navegar na internet e negociar criptomoedas sem deixar rastros? Apresentamos o curso definitivo para seu anonimato total em exchanges e na navegação online. Aprenda táticas de guerra avançadas de anonimidade usando a rede Tor. Descubra como aniquilar rastros físicos na sua máquina e esconder suas atividades online, tornando sua presença na web praticamente invisível. A vulnerabilidade pouco conhecida do rastro deixado pelo aplicativo D2FA, usado em exchanges, e-mails e outros sites. Aprenda a criar e-mails e contas anônimas em exchanges, onde o rastro inevitável do 2FA será eliminado com a amnésia do Tails Linux OS, protegendo você contra qualquer ataque físico usando nossas táticas cibernéticas antiforenses novas. Descubra o algoritmo de anonimidade que permite que você permaneça anônimo após comprar criptomoedas, mesmo se for identificado durante o processo. Aprenda a contornar o registro em exchange sem KYC usando a técnica Bait IP Ghost. Esta estratégia inovadora permite que você se mantenha protegido pelo Tor, mesmo que a exchange não o permita diretamente. Crie perfis fantasmas em redes sociais centralizadas e mantenha sua identidade protegida pela rede Tor, mesmo quando a rede Tor é censurada. Não espere até que seja tarde demais, proteja sua privacidade e segurança online agora mesmo. Inscreva-se no nosso curso e torne-se invisível para garantir sua segurança digital. Clique no link abaixo na descrição do vídeo e dê o primeiro passo para o anonimato.